Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da nossa série especial de conversa sobre cases premiados no MMA Smarts Brasil 2024. E para começar a nossa jornada de inspiração para o mercado, hoje a gente vai falar sobre o case Seda Juntinhos, que ganhou o ouro nas categorias Ativismo e Propósito de Marca e em Marketing de Impacto Social, além de ter também conquistado o nosso Grand Prix. O trabalho partiu de um insight tão poderoso que a Disney soltou o cabelo de uma das suas princesas. Quem conta mais sobre esse trabalho são as profissionais Jéssica Safatli, gerente sênior de Seda, e Gabriela Rodrigues, Chief Impact Officer na Droga5. Como as marcas tendo espaço para pensar criativamente e as agências sendo humildes para acolher, né, essas ideias que vêm das marcas, como que isso leva a gente mais longe? Que foi o que aconteceu. Porque a única princesa que tem cabelos cacheados tem que estar com o cabelo preso. E a resposta foi imediata, alcançando milhões de meninas e mulheres. Acompanhe a conversa. Olá a todos, eu sou Juliana Pio, editora assistente de marketing aqui na Exame. E eu estou começando agora mais um episódio da série Smarts, em que a gente conversa com profissionais que lideraram alguns dos cases vencedores do Prêmio Smarts Brasil 2024 da MMA. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Jéssica Safatler, que é gerente sênior de Seda, e Gabriela Rodrigues, que é Chief Impact Officer na Droga5. Obrigada, gente. Obrigada pela presença. Obrigada a você pelo convite. E para inspirar, né, instigar ainda mais aí, provocar o mercado, hoje a gente vai falar sobre o case Seda Juntinhos, que ganhou ouro em 3 categorias, gente. Ativismo, propósito de marca, marketing de impacto social e também conquistou o Grand Prix, o principal, né, prêmio aí. Parabéns pela conquista. Vou começar primeiro aí com a Jéssica. Eu queria entender um pouco de como é que surgiu essa ideia dessa campanha. Bom, começar do começo, né? Então, Seda é uma marca que sempre teve como centro e como grande propósito de marca celebrar as belezas diversas do Brasil. Então, Seda foi pioneira em trazer os cuidados para cabelos crespos e cacheados. A gente lançou o segmento de creme de pentear aqui no Brasil e isso sempre foi algo muito importante dos valores da marca. Quando a gente lançou a nossa linha infantis, a gente fez uma parceria com a Disney, trazendo franquia de princesas. E quando a gente se debateu com o nosso portfólio que trazia a Frozen, a Moana e a Tiana, a única que tinha cabelo preso era a Tiana. E isso gerou uma inquietude no nosso time, porque a única princesa que tem cabelos cacheados tem que estar com o cabelo preso. E a gente levou isso para a Disney como uma provocação e até um entendimento do porquê. E eles se mobilizaram com a nossa inquietude e decidiram soltar os cabelos da Tiana pela primeira vez de forma inédita e exclusiva para Seda. Acho que isso tomou uma proporção gigante, porque a gente tem contato aqui com o Disney Brasil, e a gente conseguiu que a própria cartunista do Walt Disney World, que fez a Tiana, né, que desenhou a Tiana, soltasse o cabelo pra gente. Então, a gente tem uma animação que é exclusiva de Seda. E aí, quando a gente conseguiu implementar isso nas nossas embalagens, a gente falou, a gente precisa contar essa história para o mundo. Não dá pra gente colocar só nas nossas embalagens. Isso precisa reverberar, porque tem um poder. E a gente tem a responsabilidade de mudar um pouco da dinâmica do mercado. E aí que a gente envolveu a Soco, que agora é Droga5, para nos ajudar a contar essa história de maneira impactante. Legal. Como é que foi aí para vocês, Gabi, para receber essa ideia? Como é que foi a reação? Primeiro, que eu acho muito interessante lembrar que a ideia, né, se você for olhar o que é mais forte nessa ideia, veio da marca. Então, eu acho que só isso já é um baita assunto para a gente falar, que é como as marcas tendo espaço para pensar criativamente e as agências sendo humildes para acolher, né, essas ideias que vêm das marcas, como que isso leva a gente mais longe. Que foi o que aconteceu. O grande achado criativo veio da marca. Que foi, meu Deus, por que essa princesa com cabelo crespo tá com o cabelo basicamente escondido, né? Vou atrás da Disney para mudar isso. Isso tudo veio da marca, né? Então, pra gente foi um presente, primeiro, porque é um briefing já que, assim, metade tá feito. A articulação, que é a parte mais complexa, né? Eu amei que você falou da forma mais simples possível, assim. Mas convencer uma cartunista da Disney a fazer 10 segundos Disney de animação mostrando a personagem de uma forma nunca antes vista é uma coisa muito grandiosa, né? E a gente não pode esquecer disso, porque acho que
muito da potência desse case, que é né, uma campanha de 2023, que está viva até agora, está com atualizações acontecendo até agora, vem da potência dessa história e do envolvimento de todas as partes. Então, a gente, como agência, se apaixonou pelo desafio. A Disney continua muito envolvida até hoje, né? E a marca dando essa gasolina para a gente continuar fazendo a coisa acontecer cada vez mais longe e mais forte. Uhum. Eu tenho até aqui uns números que eu anotei do case, né? 56% da população brasileira é negra, né? Sim. E 5% só dos personagens infantis são negros, né? Assim, é bem impactante mesmo esses números, né? E a gente, né, igual eu falei, eu fui impactada por essa campanha olhando o TikTok, né? Eu sou review user ali, e eu tava falando com a Jéssica antes da gente começar, que eu fiquei emocionada, né? Eu tenho cabelo liso, diferente, mas eu fiquei muito emocionada quando eu vi os vídeos orgânicos das meninas, né, soltando o próprio cabelo. Aí que eu fui entender, eu falei, nossa, isso é uma campanha, que legal, que agora cobrindo marketing eu tenho esse olhar, né? E aí eu queria saber, assim, você já falou um pouco da marca, né? Mas como é que é essa campanha, assim, que surgiu meio de forma natural, assim, para vocês, né? Ela se conecta com a estratégia de marca, assim, estratégia C do Unilever. Bom, acho que tem 100% de fit com a estratégia tanto da marca, né, Seda, como Unilever, porque a gente tem esse compromisso, nós como líderes de mercado, em realmente transformar a realidade da sociedade. E como Seda, esse ponto para a gente é algo ainda mais importante, porque a gente fala de uma beleza plural, a gente valoriza essa beleza plural em todas as nossas frentes de atuação. Então, isso está muito enraizado. Obviamente, a gente começa lá atrás, quando a gente lança o creme de pentear, mas a gente está sempre trazendo atualizações e novidades para realmente ser uma marca muito democrática e que atende todos os tipos de beleza. Esse assunto começou, como a Gabi falou, em 2023. A gente ainda está falando de como que a gente mantém essa conversa viva. E a gente também tem uma outra linha, que é a nossa plataforma de Seda Boom, que também fala com as mulheres crespas e cacheadas, onde a gente também tem outros movimentos acontecendo para realmente mudar essa realidade do mercado brasileiro hoje e da população. Então, isso tem total fit com a estratégia da marca. E não foi uma intenção fazer algo que começa e tem fim. Isso tem que ser algo vivo, que a gente vai manter muito perene nas nossas ações e no nosso DNA de marca. Que legal. Só o início de uma sementinha aí, né, para muitas outras ações. Exato. E eu queria que vocês contassem um pouquinho mais, assim, que eu acho que quem está ouvindo, vendo a gente, deve estar nessa dúvida, né? Como é que faz essa articulação com tanta gente? Eu imagino que deve ter tido muita gente envolvida, né? Ainda mais Disney, igual você falou, né, Gabi? Você fazer a roteirista original lá americana, redesenhar, né? Como que foi esse processo? Quer comentar um pouquinho? Eu continuo? Pode ser. Eu acho que o primeiro ponto, a gente como marca, a gente reconhece e entendeu que para isso funcionar, a gente precisava de parceiros que realmente tivessem os mesmos valores e as mesmas intenções. Então, a gente não fez isso sozinho. De forma alguma, a gente conseguiria fazer isso sozinho. A gente teve vários parceiros que contribuíram de uma maneira diferente em cada uma das etapas. Então, a gente teve parceria com a Feira Preta, com a Preta Hub, com o Plano de Menina, com Droga 5, com a ONG Ponta dos Pés. Então, foi um ecossistema realmente, e obviamente junto com a Disney, para a gente contar essa história de maneira realista e de maneira cuidadosa, para que a gente também conseguisse fazer a coisa correta. Então, isso pra gente como marca foi algo que desde o início a gente sempre falou muito com os nossos parceiros. A gente está aqui para potencializar a conversa, para conseguir movimentar. Mas quem vai contar essa história de maneira relevante somos todos nós aqui, não só a marca Seda. Isso é muito legal, porque abrindo um pouco a cozinha de como foi, né? Que eu acho que foi muito interessante, assim. A história estava muito clara, né? No sentido de que é uma princesa negra, que tá com o cabelo escondido e a gente quer soltar. Só que quando a gente vai abrir uma discussão social sobre mulheres negras de cabelo crespo soltarem seus cabelos, a gente esbarra em um monte de assunto, como, por exemplo, o motivo de não soltarem os cabelos, na maioria dos casos, é racismo. Por que eu vou soltar o cabelo para ser julgada, né? Então, são camadas e camadas. Então, fazer uma campanha como essa pede muita responsabilidade. Então, a maioria das pessoas envolvidas, eu digo, por exemplo, o nosso time criativo, 100% foi formado por pessoas negras. Não tem como eu colocar pessoas que não vivenciam essa pauta para pensar uma solução
para esse assunto, né? Mais da metade do time era LGBT. Não tinha a ver com a temática, necessariamente? Não. Mas é um time que, normalmente, por já viver outras pautas, já é mais aprofundado em debates sociais. Mais da metade era formado por mulheres, né? Então, tem toda a questão, o cuidado também das produtoras que a gente envolveu, de todo o ecossistema mesmo, foi muito pensado para endereçar não só a representatividade, como o Casey, né, já pedia, obviamente, mas as vivências que a gente precisava ter cada vez mais. E foi isso que foi fazendo o Casey ficar tão forte. Então, vou dar um exemplo, assim. A gente chegou no roteiro do filme, de lançamento, né, que usou também uma lente, que era a lente da representatividade, como você se olhar e falar, eu quero ser assim, eu posso ser assim. Por isso o movimento na ponta dos pés, por isso a cena do filme em que a professora, né, ela solta o cabelo olhando para a nossa animação. Mas outras coisas foram surgindo. Então, por exemplo, quando a gente foi fazer a parte da influência, e a gente chamou o Lázaro Ramos, a filha do Lázaro, ela nunca tinha feito nada de comunicação, uma criança. E o Lázaro foi muito claro, ele falou assim, ela só vai fazer se ela quiser. E ela se apaixonou pela história, porque era uma história forte, uma história que tinha a ver com os dois. E esse é o vídeo mais visto do Instagram do Lázaro, um vídeo de campanha. Então é muito interessante ver como as coisas foram acontecendo, e a mesma coisa com o movimento orgânico que aconteceu em TikTok, né? Quando a gente cuidou muito, obviamente, dos 10 segundos de animação que conseguimos lá, né, com a roteirista, desenhista original. A primeira versão que veio, me deixa mentir, o momento de revelação, que é o momento em que ela solta o cabelo, então, né, tem o momento que mostra ela como até então era conhecida, com o cabelo preso, e tem o momento pós, ela com o cabelo solto. Mas esse momento do soltar o cabelo, na primeira versão que a Disney trouxe pra gente, acontecia atrás de um biombo. Então, ela chegava em casa, ela entrava atrás de um biombo, aí saía coisas de mágica, assim, sabe? Aqueles desenhinhos de mágica, e ela saía com o cabelo solto. E a gente foi muito, muito direto no feedback pra Disney, como marca, como agência, como ecossistema, de que, até por ser uma marca de produtos para o cabelo, a gente precisava ver a revelação. E aí a gente chegou na versão final. E foi tão forte chegar nisso, que foi o que gerou, né, depois o movimento orgânico no TikTok. Que pra gente foi uma surpresa. A gente sabia que tinha potência, mas virar o que virou, numa campanha local, virar uma trend global, a gente não tinha noção. Mas foi consequência de um trabalho tão sério e responsável. E Jéssica tá me contando, né, quando a gente chegou, que teve criança emocionada, né? Igual eu falei, eu emocionei, eu fico imaginando as crianças, né? Que pra gente, no fim, é isso que a Gabi falou. A gente sabia da potência e da importância do assunto, mas a gente jamais desenhou a campanha para que realmente chegasse onde chegou. E aí, o que eu falo é que o maior prêmio de todos, né, é, de fato, ver o impacto que isso teve. O número de vídeos, de relatos que a gente recebeu no saque, que a gente recebeu de consumidores falando da importância desse singelo ato teve na vida das meninas, de realmente emoção e pela primeira vez se sentirem representadas por uma princesa da Disney. Porque as crianças negras até então não se viam representadas. E com a Tiana, achavam que tinha que estar com o cabelo preso, que tinha que esconder seus cabelos. Então, eu acho que a gente subestima o impacto e a potência que um simples ato, que não é nada simples, né? Eu acho que por trás de todas essas camadas é algo extremamente importante e delicado, mas do poder que isso tem de moldar a nova realidade dessas meninas. Então, pra gente, como marca, isso é o maior impacto e realmente mostra que a gente está no caminho certo, que a gente tem o propósito correto, os valores corretos, para que a gente continue aí trilhando caminhos de sucesso. E só um mini tweet, assim, complementar, aproveitando que a gente está numa editoria de marketing, isso lembra a gente também do papel que o nosso trabalho tem, assim, a força que a gente tem, né? O poder que a gente tem de mover a sociedade também, quando a gente faz bem feito, né? Então, uma marca do tamanho de Unilever, de seda, consegue fazer a Disney. E a responsabilidade também, eu acho, né? Porque eu acho que o nosso tamanho demanda uma responsabilidade ainda maior de agir. Sim. Né? Exato. E mover a Disney. Né? E a Disney se movendo, assim,
Pra Disney, o que é fazer uma animação de 10 segundos? Mas olha o poder de conversa que isso gerou, não à toa. Agora vamos ver muito mais a Tiana de cabelo solto por aí, né? Que a Disney mesmo entendeu o poder disso tudo. O poder, né? Exato. Muito legal. Isso que você falou também, Gabi, da representatividade nas agências e nas empresas no geral, para poder trabalhar um assunto tão delicado como esse, né? E muito importante, né? Eu fiz uma matéria recente sobre a economia prateada, né? E a falta de representatividade. E aí eu conversei com algumas consultoras e tem uma, inclusive, que trabalhou comigo, uma jornalista, a Marina Dairel, ela fala muito sobre isso, assim, como que nas empresas a gente precisa ter gente também, né? Sempre vem aquela pergunta, como é que deixou isso passar, né? Porque não tem gente, né? Nas empresas, tanto agência quanto empresas em geral, para poder questionar e comentar. Então, isso é muito bacana mesmo. E como foi, assim... Você queria falar alguma coisa? Não, eu só ia fazer um adendo, porque eu, como gerente da marca, não tenho cabelo crespo, não sou negra. Mas eu entendo, por isso que eu acho que é muito importante ter os parceiros corretos e você entender o seu papel nessa estratégia. Que é realmente potencializar. Mas a decisão, inclusive de delegar para os times e para os parceiros e confiar. É estar ali para ser a guardiã de que a gente está fazendo a coisa correta, mas entender também que essa verdade não é minha e eu tenho pessoas melhores que possam me ajudar a contar essa história. Então, eu acho que também, para quem não se sente parte, todo mundo é parte. Sim. Eu acho que a gente tem que dar o palco e a liberdade e o espaço para que as coisas aconteçam. Total, muito bacana. E como foi, assim, você já falou que teve a filha do Lázaro, né? Mas você desdobrar, porque a gente está falando muito do filme, da campanha, né? Do roteiro que ela fez, de aparecer, mas como foi desdobrar essa campanha, essa ação para outros meios? O próprio TikTok, foi uma coisa, vocês contrataram influenciadores? Foi uma coisa totalmente orgânica? Como é que foi isso tudo e organizar isso, né? A gente teve, assim, um pensamento de mídia, mas o grande poder desse case, e a Gabi também me corrige ou me complementa, foi a reverberação em PR, né? Eu acho que a gente tinha coisas pensadas, de fato, de longe, dentro de seda, né? Das prioridades de investimento. Essa campanha não era o foco, mas ela se tornou depois que a gente conseguiu entender a reverberação e o impacto que teve orgânico. Então, eu acho que o brilhantismo dessa campanha é a força da narrativa que moveu e gerou pessoas para participarem, para entrarem. A gente teve, sim, influenciadores, a gente tinha o nosso próprio squad de marca e a gente chamou Lázaro. Mas eu acho que as coisas foram ganhando mais força quando as pessoas entendiam do que se tratava. Vide a Maria Antônia, filha do Lázaro, né, que topou fazer sua primeira publicidade, porque a gente nem considera isso como uma publicidade tradicional, para participar dessa causa que é super importante. E a força do PR por trás, que daí a Gabi pode contar um pouquinho melhor. Como que a gente pensou a campanha? A gente primeiro entendeu a história, né? A história é muito, né, quando a gente entende o suco do que a gente está contando aqui Tiana soltou o cabelo pela primeira vez para abrir uma discussão sobre a importância de mulheres negras de cabelo crespo soltarem seus cabelos também na sociedade. Essa é a história. Só que aí, no meio da história, tinha que falar do produto, né? Existia um produto, existia uma embalagem nova que a gente precisava endereçar também. Então, a gente montou um ecossistema para entender o papel de cada parte da campanha. Então, o filme, por exemplo, que foi a primeira parte da campanha, ele mostra muito produto. No final tem uma caixa, né? Um monte de produto, assim, que você vê em embalagem. Então, ele dava esse check um pouco mais na história do produto. Se você olhar, por exemplo, a trend do TikTok, não tem produto. Ela é literalmente sobre os 10 segundos da animação. Tanto que se você olhar fora do Brasil, como reverberou essa trend, que a gente não ativou, isso é importante. A trend, ela reverberou organicamente fora do Brasil. A campanha ela é nacional. Só que a potência da história e da Tiana, como uma personagem global, fazendo isso é tão grande que, naturalmente, e é isso que acontece quando a história é boa, naturalmente, a comunicação foi sendo reverberada. Então, a gente teve um ecossistema, cada parte da campanha com seu papel, mas a reverberação principal foi pela potência mesmo desses 10 segundos, né? Você falou da criança emocionada. Eu lembro quando eu tava com o Lázaro, lá no evento de lançamento, e o Lázaro tinha ido participar do evento, e eu fui conversar com ele, e ele sentou e começou a me mostrar. Ele falou, você viu isso aqui? E ele tava muito empolgado com os resultados. E ele foi me mostrar um vídeo que eu não tinha visto. E era o vídeo de uma senhora, ela devia ter, assim, julgando por alto, entre 60 e 80 anos, assim. E ela tinha o cabelo crespo, branco, e ela estava soltando o cabelo dela com a cena da animação.
assim, ela não era o público da nossa campanha. Só que Legal. chegou nela. Chegou nela, e a gente começou a entrar nessa reflexão ao longo do lançamento, que os cuidadores dessas crianças também passaram por isso, e talvez até hoje não tenham tido a oportunidade de refletir em profundidade sobre o mal-estar de não poder soltar o cabelo na sociedade em que a gente vive. Então isso gerou também reflexo em outras partes da população que não eram parte do nosso público de campanha. Então tudo isso foi acontecendo, assim, foi muito bonito ver, sabe? E tá sendo ainda, né? Isso é importante. Não, e aí você me lembrou de um ponto que também a gente recebeu inúmeros feedbacks, comentários de mulheres que não têm filhos e que se emocionaram, se relacionaram com a história, relembrando a sua infância, do tipo, eu não tive essa oportunidade. Que forte o que vocês estão fazendo e que importante, porque a minha criança não viveu isso. E eu estou emocionada por ver que as crianças atuais vão ter essa oportunidade. Então, também foi algo muito potente, porque acho que a gente conseguiu falar com todas as mulheres, né? Desde crianças até pessoas mais idosas, porque isso, por mais que não fossem crianças, viveram isso ou vivem isso. Elas foram um dia, né? Elas foram um dia. Então, acho que essa é a beleza, e eu acho que a dor também da nossa sociedade hoje, porque você tem um cenário que não é só a criança. São as mulheres negras hoje que enfrentam esse desafio todos os dias. E a gente está no começo dessa mudança, mas ainda tem muito mais para fazer, né? Spoilers. Não, e legal que virou uma trend global mesmo, assim, Sim. né? Tem muita repercussão se jogar no TikTok e sem querer puxar sardinha pro meu lado, mas já puxando, né, assim, fica aí um ponto de atenção para as marcas, empreendedores que estão aí assistindo e vendo a importância do PR, do jornalismo, da imprensa, da assessoria de imprensa, né? Opa! Super. Temos aqui convidadas de PR aqui das marcas, né, assistindo, mas é verdade, como que pode potencializar também, né? Eu vejo isso direto aqui no meu dia a dia. E tem que envolver no começo, a gente sempre Exato. fala isso é importante, porque houve um tempo da minha carreira, não vou expor aqui os nomes, em que eu vivi realidades em que as pessoas de PR entravam no final. Então, você chegava tudo pronto, falava assim, agora divulga? Conta a história, Conta a história. E a pessoa falava, mas não sei se isso funciona, não sei se... Então, assim, envolvendo desde o começo. Porque aí a pessoa traz um ponto de vista que ela fala, olha, isso daqui... Pode ser que se você aumentar a história, dar mais valor para essa parte da história, isso reverbera com esse tipo de veículo e tal. Então, não só é Sim. muito importante, como precisa estar no processo criativo também, não só na Exatamente. ponta. Eu falei puxando sardinha, mas eu recebo muito essa pergunta de alto executivo, inclusive, fala assim, Ju, o que você acha? Eu contrato uma assessoria, eu tenho uma assessoria, aí eu falo assim, os dois. Acho que precisa desde o início e ter Sim. gente junto, né? Isso que você Sem falou dúvida. é fundamental. E que, inclusive, a gente falou, gerou, além dos 3 prêmios aqui da MMA, teve outros prêmios também essa campanha. Foram 18 prêmios que a gente Nossa. ganhou. Inclusive, ganhamos Cannes pela primeira vez com a marca. Foram 3 leões de bronze que a gente ganhou. E outros casos, outros prêmios também. FOMA, CCSP, enfim. Então, realmente superou todas as expectativas. Também tivemos resultados super positivos de negócio. É isso que eu ia perguntar. Temos que falar de negócio, né? Não tem exame, MMA, impactos de Tem que falar. negócio. Quais ponteirinhos aí que mudaram que dá para compartilhar, né? Porque a campanha é muito linda, óbvio que nem precisaria, porque o tanto que essa campanha foi bonita e mexeu com a gente, né? Mas é óbvio que todo mundo aqui tá falando de negócio também. O que vocês têm Super. para compartilhar? Eu acho que o principal ponto, assim, que a gente vê a gente teve um aumento muito expressivo de 29% de volume em 3 meses. Nossa. Para a linha e para essa variante de Tiana. Então, acho que isso, ele fala por si só. Mas a gente também teve resultados incríveis. Então, quase 1 bilhão de visualizações orgânicas a gente teve também, somando todas as frentes. Nossa. Então, foi uma campanha que realmente superou todas as expectativas e conseguiu sair do Brasil, né? Atravessar a fronteira. Então, pra gente, isso é um super case. Além dos 18 prêmios super importantes e reconhecimento do mercado. Que, de fato, também conta Sim. muito, né? E tem uma coisa também que toda vez que eu falo, e a gente ganhou um prêmio em específico, que De Cannes, me fez muito feliz, aquele paralelo em Cannes. verdade. Que em Cannes tem uma praia, né, que a gente chama Inkwell Beach, que ela é feita pelo ativismo negro. Uhum. Então, ela é uma praia de ativismo negro. E apoiada por Cannes e tal. E eles têm uma premiação lá, que é uma premiação de ativismo negro. E a gente ganhou.
Que bacana. E eu gosto muito, assim, foram 3 leões e essa premiação a gente voltou com as 4 para casa no mesmo ano. E o motivo da gente ter ganho essa, eu tava lá para receber, eu posso dizer que foi o que foi dito, é que além de ser uma campanha muito bonita, correta na abordagem racial, ela é uma campanha que comprova a correlação entre um discurso de equidade bem feito e resultado de negócio. Né? Porque, assim, é uma campanha, no final das contas, de novo, era para falar da mudança de embalagem de uma linha de seda. E no final das contas, a gente levou para um caminho de discussão racial juntos, né? Todo esse ecossistema que a gente falou. E isso levou a 29% a mais nas vendas. Então é interessante olhar, né? E teve brand power também, fortalecimento da marca. Sim, acho que nunca tinha chegado, né? Não, nunca tinha verdade, chegado no que valor legal. tão alto. Todas as métricas tradicionais de comunicação foram super altas. Então, para além do quase 1 bilhão que ela falou de views orgânicos, eu até tava olhando, tava 998 milhões. Eu falei, caramba, isso é quase 1 bilhão. Quase 1 bi. Para além de tudo isso, teve 92% de sentimento positivo a campanha. Assim, é tudo muito bom. Todas as métricas, assim, no alto e muito acima de qualquer meta que a gente um dia tenha pensado, sabe? E legal que no TikTok tem outras marcas concorrentes também que já há um tempo fazem um trabalho forte, né? E vocês com essa campanha, assim, conseguiram, né, furar a bolha e ir pro global, né? Assim. Porque eu acho que tem uma questão, sem desmerecer qualquer outra campanha, mas eu acho que a gente encontrou um ângulo que ele é muito verdadeiro e muito potente, né? Que parece um detalhe, mas que a gente vê que realmente não é. E se desdobra em camadas muito, muito, muito profundas. Então, eu acho que essa questão de soltar o cabelo da princesa negra da Disney tem uma potência muito grande, porque isso ninguém esperava, né? Até a gente, quando a gente estava internamente discutindo, a gente falou, será? Será que a gente consegue? Será? Vamos levar. Eu acho que faz sentido. A gente tem que levar isso pra Disney. E aí a coisa foi indo. Não foi fácil, mas a gente, enfim, chegou num lugar muito potente, de fato. E aqui a gente sempre fala também de aprendizados, né? Que as pessoas estão nos assistindo, né? Às vezes elas tem muita empresa grande que assiste muitos profissionais, né? Mais sêniores, mas também tem os empreendedores, né? E tudo que vem a gente aqui. E tanto a MMA quanto a Exame, a gente tem esse foco de trabalhar informação e formação, né? E eu gosto de perguntar, assim, eu sei que a gente já teve muito aprendizado nessa conversa, mas se fosse para selecionar alguns principais, assim, que vocês acham que, né, que vale a pena as pessoas se atentarem. Acho que do lado de marca, eu diria, tenham os parceiros corretos. Isso é fundamental, alinhados aos seus valores. E que entendem e vivenciam essa causa para poder te ajudar a construir da melhor maneira. Porque isso, para virar uma coisa que parece um oportunismo, é assim. Então, acho que você tem que ter muita verdade por trás de tudo que você constrói. A outra, eu acho que tem que ter, de novo, falando do lugar de marca, muita responsabilidade e muito cuidado. Porque você fala de várias dores e de camadas muito profundas. Então, eu acho que isso requer uma sensibilidade adicional quando você está falando de pautas que são tão profundas e tão intrínsecas na nossa sociedade. E aí, a gente precisa trabalhar isso de maneira muito responsável. E a outra, eu acho que é um pouco de coragem, né? Porque a gente... E de sonhar. Fazer o correto. Porque o correto, ele sempre tem lugar para acontecer. A gente só tem que achar a forma. Mas a gente tem que batalhar pelo que é correto. Legal. Eu adicionaria não se encantar com soluções fáceis, assim. Eu acho que o nosso mercado, até por tempo, né? Normalmente a publicidade não tem muito tempo para fazer as coisas. Os briefings são rápidos, as tudo urgências... pra ontem, né? É tudo para ontem. Então, a gente se apaixona por soluções mais rápidas, fáceis e baratas, normalmente. E esse projeto, definitivamente, ele não foi um projeto assim. Eu vou contar outra parte da campanha como exemplo. A boneca. A gente decidiu, num momento, que a gente iria criar a primeira boneca de busto, aquela boneca que é de pentear, né? Que ela educa as crianças a mexerem com o cabelo, passar e etc, produto, pentear. E a gente decidiu que a gente ia criar uma boneca com cabelo crespo como ele tem que ser. Porque o cabelo dessas bonecas é sintético. Isso faz com que, automaticamente, ele não faça a textura do cabelo crespo.
Entendeu? Então, e quando você fala com os fornecedores, eles falam, porque se for igual, vai embaraçar, vai fazer nó. Você fala assim, sim, mas não é uma boneca para educar, cuidar do cabelo? O cabelo natural, ele faz nó. Então, uma conversa... E a gente não desistia. Então, a gente foi atrás de parceiros, a gente achou parceiras que faziam com cabelo natural. A gente tá tentando tanta coisa que você, assim, acho que não dá para falar que a execução tá simples, né? Em tudo que a gente tá fazendo. Nada. Desde o exemplo dos 10 segundos, assim, se a gente parar para assistir agora os 10 segundos, vocês vão ver que cada detalhe é muito sutil. Então, ela olha para um porta-retrato que tem a família dela, quando ela decide soltar o cabelo. Então, é como se ela olhasse para a ancestralidade dela para ganhar a confiança de soltar o cabelo. Porque a sociedade não dá essa confiança para ela. Então, é tudo muito pensado. E a gente só consegue fazer isso, primeiro, com tudo isso, que a Gem bem trouxe aqui, mas também com tempo. A gente teve tempo nessa campanha. Né? Foram 6 meses. Dificilmente a gente tem esse tempo. Então, isso é importante. Respeitar o tempo de trabalho realmente dá resultado. Sabe? Necessário para isso. Necessário. A escuta, eu acho que uma das coisas muito importantes de reconhecer até aqui ao vivo, assim, você, o time todo, é que foi um time que foi muito aberto e respeitoso com a gente como agência. Nem sempre a gente tem isso no mercado, e é importante reconhecer, porque é muito importante quando acontece. Então, a gente falava as coisas, a gente sentia vocês muito abertas para conversar com a gente, entender que era profundo, né, que era difícil, que precisava de mais, que não dava para fazer a boneca, metade da história tinha que fazer a boneca com cabelo. Mas é muito mais caro, o fornecedor não consegue em escala. Então, a gente vai ter que fazer o fornecedor conseguir em escala e conseguir fazer a verba para fazer mais caro. Então, e tudo isso vocês foram muito abertos. Então, eu acho que esse projeto ele só deu tão certo porque ele tem uma mudança de ecossistema em muitas pontas. Então, a agência tinha pessoas que viviam a realidade, os fornecedores foram incluídos desde o começo, vários fornecedores. E, de verdade, assim, a ficha é enorme, assim, porque foram vários fornecedores, todos com espaço para dizer realmente o que pensavam. Na execução, então, por exemplo, na estratégia de influência, a gente não fez um texto pronto pro Lázaro e falou, lê. Teve respeito à história da filha do Lázaro, como ela tem que ser. O texto foi feito por eles. Então, tem toda uma questão acho que foi se eu for tentar resumir, eu acho que seria um processo muito respeitoso com todo mundo, assim. Desde a história dessa criança que se vê nessa campanha, até cada pessoa que fez parte teve muito respeito, sabe? E isso faz toda a diferença na ponta. Legal, eu já falei isso em outros episódios, mas realmente, assim, um dos pontos de destaque em comum entre todos os cases vencedores que eu conversei até agora e que eu vejo no meu dia a dia também como jornalista escrevendo sobre marketing, é essa sinergia entre a marca e a agência, né? Isso é fundamental. Sim. Não é papo aqui de... Total. Não é papo, né, de todo mundo, mas até pra ter as conversas difíceis. Quantas vezes a gente não teve conversas difíceis de tipo, putz, e agora? Ou não tá legal, temos que mudar isso. Então, acho que isso é muito importante. Você ter esse espaço e se sentir confortável no desconforto. Porque não é confortável. Não. Né? Transformar não é confortável. E acho que para todo mundo. Então, acho que essa troca, enfim, a gente sempre se unia no objetivo em comum, independente do desafio. Eu acho que isso foi muito importante no processo. Sim. E eu queria também reconhecer a Disney, porque... Sem dúvidas. Assim, sem dúvidas. Eu não sei nem descrever, assim, anos atrás eu diria que é impossível fazer o que a gente fez, porque a Disney é um gigante, né, assim, e eles compraram a ideia. Eles estão fazendo outras coisas, né, também. Então, tava falando com a Disney agora há pouco, vindo pra cá, inclusive. O que eles fizeram mesmo no vídeo foi uma parte do parque, né, que eles colocaram... A nova atração. A nova atração dela com cabelo solto, tem a spin-off da Tiana que vai ser lançada com cabelo solto. Então, realmente, assim, eles foram 1000%. E acho que até reconhecendo especialmente a Disney Brasil, que teve essa força de levar e fazer a ponte pra gente conseguir chegar em realmente quem que era o tomador de decisão. Então, eles se mobilizaram muito lá dentro para conseguir entrar com a gente, né? Sim. Então, de fato, sensacional. Legal. Gente, muito obrigada. Deixa aqui o convite para quem está nos ouvindo e assistindo para continuar acompanhando as ações aí de Seda, né, e da Droga 5, que você
pelo que vocês falaram, é só o inicinho aí de uma sementinha plantada, de muitas ações que estão por vir. E se vocês quiserem também continuar aí se inspirando, né, nesses cases, eu indico continuar assistindo aí outros episódios, né, da série aqui Smarts, que a gente conversa com profissionais que lideraram alguns dos cases vencedores do Prêmio Smarts Brasil 2024 da MMA.